Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Antes de começar, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que vão te deixar com medo. Junte-se a mim nesta jornada aterrorizante. Hoje apresento a vocês uma história de terror que sem dúvida lhe dará arrepios extremos. Preparativos para conhecer a menina e a boneca, uma história cativante que você não vai querer ouvir sozinho. Meu nome é Germán, trabalho como agente farmacêutico. Trabalhei nisso por 25 anos. Agora trabalho em escritórios, mas a minha função quando entrei nesta empresa era ir de cidade em cidade distribuindo os nossos medicamentos, principalmente em escritórios individuais. Por isso, viajava constantemente, buscando sempre obter uma comissão adequada. É possível dizer que graças a este trabalho pude me hospedar em qualquer tipo de hotel. Se fosse uma cidade pequena, o hotel também era pequeno, mas se fosse uma cidade a situação se alterava. Em certos casos, tive que vivenciar eventos paranormais ou circunstâncias assustadoras. Como mencionei, uma vez, à meia-noite, a porta me bateu. Quando abriu, não havia ninguém lá. Em outro momento, ouvi passos no meu quarto. Várias noites pude observar como as coisas se moviam de forma autônoma. Além disso, havia lugares onde sempre que eu ficava, tinha pesadelos angustiantes. Muitas outras experiências aconteceram comigo durante este período, mas o que estou transmitindo a vocês foi o mais perturbador para mim. Portanto, é difícil admitir. Tudo começou numa noite, quando cheguei a uma cidade do estado de Jalisco. No hotel onde fiquei hospedado já me tinham ameaçado há meses. Não sou uma pessoa inquieta, mas naquele momento me tiraram o lençol enquanto eu dormia. Naquela época, fiquei com muito medo, pois nunca havia experimentado nada parecido. Além disso, ele tinha um comportamento peculiar. Foi como se algo me alertasse que alguém estava me observando, com intenções maliciosas. Quando acordei e abri os olhos, percebi que havia uma garota no meu quarto. Talvez ele tivesse 6 ou 8 anos. Inicialmente pensei que ele tivesse entrado na sala pela janela, mas quando olhei a hora percebi que era outra coisa. Eles se encontraram às 3 da tarde. O medo não parou. Eu já era adulto, mas ver algo assim pela primeira vez no meio da escuridão no meio da noite é impossível resistir. Senti que a força saiu do meu lado. Não consegui me observar, mas estou convencido de que me bati. Na verdade, a menina nem se desdobrou. Ele apenas sorriu para mim por um momento. Então ele foi embora. Tudo isso aconteceu naquele momento. Fiquei mais assustado. Aí comecei a pensar que talvez tivesse percebido isso por estresse ou exaustão no trabalho. Desde aquele momento, guardei sua imagem em minha memória. Ela usava uma camisola branca, com cabelos longos, carregando uma grande boneca nas mãos. Eu só a observei por um momento. No entanto, pude ver que ele era suave e seus olhos me lançavam um olhar intenso. Mais de um ano já havia se passado desde aquele momento. Como dizem mais tarde, destino é destino. Ele estava naquele hotel novamente. Depois de pegar a chave, fui para o meu quarto com minha mala. Naquele corredor encontrei outras pessoas que já conhecia, que se dedicavam ao mesmo que eu, saindo às pressas. Ao nos cumprimentar, eles me informaram que haviam ficado confusos na noite anterior. Eu os consultei sobre o que aconteceu. Um deles me contou que de manhã cedo alguém havia arrancado seus pés. Por outro lado, alguns ruídos inusitados o impediram de dormir a noite toda. Como já estavam de saída, não me informaram mais nada. Embora tenha me deixado um pouco preocupado ao ouvir isso, entrei na recepção, pois não tinha muitas alternativas para passar a noite. Eu não tinha tanto orçamento. Já no meu quarto, enquanto me acomodava, experimentei aquela sensação estranha, parecida com quando alguém olha para você. Não entendo por que me virei com medo de encontrar aquela menina com a boneca. Quando verifiquei que não havia ninguém, tentei me acalmar. Achei peculiar. Percebendo que a cortina se movia de forma autônoma, comecei a verificar com cautela. Foi porque a janela estava aberta. Porém, o mais surpreendente é que em uma cadeira localizada ao lado havia 2 marcas de pequenos pés. Eu não queria dar tanta importância a isso. Talvez meus nervos fossem responsáveis por tudo. Quando fui para a cama por volta das 22 horas e apaguei a luz, fechei os olhos tentando descansar. Eu estava ficando exausto sem motivo. Depois de alguns minutos, ouvi uma risada de menina, mas debaixo da cama acordei perplexa. Eu tomei foco. Olhei para todos os cantos da sala. Embora não houvesse ninguém lá, fiquei muito mais nervoso. Eu não tinha outra opção. Eu deveria verificar se estava sonhando ou se era realidade.
Levantei-me para olhar por baixo, mas nada existia. Por causa do mesmo medo, acreditei que quando acordasse alguém estaria na cama. Portanto, fiz isso rapidamente, só para ter certeza de que estava sozinho no meu quarto. Passei o resto da noite inquieto. Eu me senti desconfortável pensando que alguém estava debaixo da cama. Foi uma percepção tão aterrorizante que não consigo explicar. Estou assim há muito tempo. No dia seguinte, apesar de estar um pouco distraído com o ocorrido, concentrei-me no trabalho, tentando esquecer o ocorrido. Quando voltei para o hotel, já era quase noite. Entrei no meu quarto com um certo medo. Tudo estava calmo. Olhei dentro do meu quarto, embaixo da cama, no pequeno depósito, mas estava todo mundo organizado. Tudo o que ele tinha era nervosismo, pois até aquele momento não havia observado nada de anormal. Claro, as marcas na cadeira, mas qualquer criança poderia tê-las deixado. Não apaguei a luz, mas deixei a lâmpada acesa. Quando fechei a porta, deitei-me um pouco antes de ir jantar. Talvez devido ao cansaço, adormeci. Achei que tinha acordado com medo quando experimentei uma sensação terrível. Alguém puxou meus pés. Apenas alguns segundos se passaram antes que ele respondesse. Ao fazer isso, percebi que meus pés estavam congelados. Além disso, um toque suave passou pelas minhas pernas. Devido à minha inércia, reduzi-os rapidamente. Surpreso com o que havia vivido, mesmo com o frio que sentiu perto da cama. Como me percebi envolvido em algo malicioso, pude verificar que só eu estava na sala. Quando verifiquei o relógio, já marcava 3 da manhã. Independentemente do horário, fiz uma pequena caminhada para aliviar o estresse. Quando passei pela recepção, perguntei onde poderia jantar e tomar um café. O responsável me informou que a uma quadra do hotel, na rodoviária, havia um estabelecimento disponível 24 horas para atender os viajantes que chegam em horários diferentes. Depois de caminhar alguns segundos, fiquei paralisado ao ver a silhueta de uma menina a aproximadamente 10 ou 15 metros de distância. Hoje não posso confirmar se era o mesmo que me apareceu, mas naquele momento pensei que fosse. A penumbra de algumas luminárias, seu vestido branco, seus longos cabelos negros e sua boneca a projetavam como algo verdadeiramente sombrio. Um ser que emergiu do inferno, ou talvez uma mulher morta do além-túmulo. Um ambiente extremamente perturbador começou a ser percebido. Fiquei profundamente chocado ao vê-la na rua tranquila no meio da manhã, sozinha e descalça, sem se importar com o frio ou com o fato de a rua ser de pedra. Fiquei paralisada, mesmo sendo apenas uma menina, isso me causou um medo enorme. Então ele sorriu para mim de um jeito que fez minha pele arrepiar completamente. Então ele desapareceu nas sombras da noite. Não queria manter nenhuma incerteza, não queria admitir que era um espírito que havia presenciado. Então, tentando me acalmar, resolvi ir procurá-la. Liguei para ela várias vezes, mas não consegui falar com ela. De repente, percebi que alguém estava falando comigo, mas quando me virei não havia ninguém. Optei por não adquirir nada e comecei a andar novamente. Senti uma presença maligna atrás de mim. Eu, nervoso, avancei mais rápido, avancei sem me virar. Só percebi como às vezes alguém ria de uma forma peculiar, como se tentasse abafar o riso. A jornada para chegar à entrada do hotel parecia interminável. Quando terminei, fui direto para a recepção. Talvez o gerente tenha me olhado muito pálido porque estava constantemente olhando para mim, ainda nervoso. Contei a ele o que havia observado. O supervisor me informou que isso já havia acontecido inúmeras vezes antes, mas a maioria das pessoas não fala sobre isso. Eles optam por permanecer em silêncio, enquanto outros o fazem e afirmam tê-la observado tanto na rua quanto em seus quartos. Além disso, ele sabia que alguns turistas haviam abandonado o hotel alegando que uma garota os havia atormentado durante a estadia. Acontece que isso não só estava acontecendo comigo, mas eu também não conseguia conceber. Era uma realidade terrível. Naquela noite descobri que essas aparições fantasmagóricas eram recorrentes há muito tempo. Inúmeros indivíduos afirmam ter presenciado uma mulher negra. Porém, a menina da boneca é a mais comum, só que ninguém sabe ao certo quem ela é. Parece que a razão pela qual isso ocorre não é conhecida. Nem todo mundo que mora aqui testemunhou isso. Argumenta-se que possivelmente essa menina seleciona determinados visitantes porque se sente vulnerável, ou quando sente medo. Outros afirmam que o que ela realmente percebe é sangue, mas essas são percepções dos indivíduos que não foram verificadas. Depois de muito tempo ouvindo, verifiquei o relógio, já havia chegado às 4 da manhã. Portanto, me despedi, agradecendo pela informação. Ainda intrigado, retirei-me para o meu quarto.
Quando voltei para o meu quarto e abri a porta, a lâmpada que havia deixado acesa não estava mais funcionando. Acionei o interruptor para verificar se ainda havia luz, o que significava que alguém havia desligado a lâmpada. Entrei deixando a porta aberta, o medo tomou conta de mim, mas não ia me permitir perder. Andei pela sala, cada pequeno barulho me fazia estremecer, me fazendo virar chateado. Parei em frente à janela para ver quem caminhava pela rua, mas não havia ninguém presente. Portanto, fiquei por 1 ou 2 minutos. De repente uma essência branca semelhante a uma fumaça apareceu na frente da janela, fazendo-me virar. Teve um impacto profundo em mim, pois considerei que o que observava tinha um aspecto humano, mais precisamente, a aparência de uma menina. Me distanciei da janela pensando que esse ser demoníaco poderia se infiltrar no meu quarto se eu sentisse seu cheiro. Eu não tinha ideia do que fazer, apenas fechei a porta para me acalmar um pouco. Enrolei-me na cama para relaxar, pois minhas pernas também tremiam. Nunca havia enfrentado uma circunstância tão difícil ou incomum. Quando me apoiei no travesseiro, senti algo duro embaixo dele. Quando peguei, fiquei surpreso ao ver que ali estava uma boneca horrível, a mesma que aquela menina sempre carregava. Levantei-me sem parar de observá-la. Eu não decidi tocar nisso. Acabei de sair do meu quarto e fui para a recepção. Informei o responsável sobre o que estava acontecendo. Eu disse que se fosse uma piada, achei inapropriado. Depois de alguns segundos, ele me levou para o meu quarto. O funcionário do hotel não demonstrou medo. Foi ele quem me contou sobre a garota que apareceu. Quando chegamos, fiquei do lado de fora. Quando abri a porta, ele me observou. Depois de um período, para meu espanto, quando chegou em casa disse que não tinha boneca. Incrédulo, juntei-me a ele. Mais uma vez, eu mesmo verifiquei completamente a sala. Nada existia, nem ninguém. Aquele homem apenas me observou com indiferença. No dia seguinte eu ia sair daquele hotel, mas não aguentava mais ali, então solicitei um quarto alternativo já que não estava mais preparado para enfrentar outra situação desse tipo. Ao conversar com o supervisor, eu já tinha noção do que estava acontecendo comigo. Seu ponto de vista era que mudar de quarto não era a solução, pois aquele espírito que me escolheu se manifestaria em qualquer lugar. Ele me informou que o hotel tinha um porão que abrigava uma grande pintura de uma menina. Quem observou este espectro afirma que é o mesmo que se manifesta em algumas salas. Não entendi por que eles mantiveram aquela pintura lá. Talvez ele tenha sido o causador de todos os protestos, mas aquele indivíduo simplesmente encolheu os ombros para me informar que o proprietário não queria jogá-lo fora por medo de que algo acontecesse com ele ou com sua família. Não consegui determinar há quanto tempo ele tinha aquela pintura no terraço do hotel. Entre a conversa, ele me alertou que eu deveria ir até aquele quarto, trazer um brinquedo para ele e pedir que me deixasse em paz, pois se não o fizesse, não só me atrapalharia durante o tempo que fiquei no hotel ou as vezes que voltei, mas que ele iria embora comigo para sempre. Segundo ele, muitos fizeram isso e deu certo. Ele me designou um quarto diferente, parecido com 2 ou 3 quartos do meu, porque o hotel não era muito grande. Ele me aconselhou a não sair do local sem subir ao porão, pois poderia me arrepender por muito tempo. Quando cheguei ao meu novo espaço, meus pertences já estavam lá. Ainda faltava um pouco para o amanhecer. Eu mal estava com sono, então decidi me deitar um pouco. Se eu decidisse ir para o porão, faria isso durante o dia. A exaustão e o sono tomaram conta de mim sem que eu percebesse. Nos meus sonhos, notei a porta do quarto se abrindo. Não entendo porque não consegui acordar. Além disso, pude perceber uma respiração poderosa movendo-se ao redor da cama, um terror terrível. Isso me fez estremecer quando perdi a sensação de mãos frias segurando meus pés. Depois de alguns segundos, meus pés esticaram e acordei com medo. Percebi que mais uma vez o lençol havia sido arrancado de mim. Na outra sala, alguém puxou meus pés. Então entendi que o que o gerente me dissera era verdade. Ele mal podia esperar pelo amanhecer para visitar o porão. Estou pensando por alguns minutos. Não faz muito tempo que eu não confiava nessas coisas. E naquela noite tive a intenção de conversar com um quadro para que uma menina falecida me deixasse em paz. Temendo que minha vida pudesse sofrer uma transformação negativa, optei por ir para aquele porão naquela hora da manhã. Pedi a essa pessoa que me ajudasse. Ele se recusou a me acompanhar, porém me deu um ursinho de pelúcia que era de sua filha para que eu deixasse para a menininha. Você deve caminhar até o final do corredor. Lá eu encontraria uma entrada. Ele me deu a chave, pois a mantinha sempre trancada, além de sugerir que eu carregasse uma cruz para minha proteção. Finalmente, ele me desejou boa sorte.
Agradeço a Deus por sempre usar uma cruz no pescoço. Portanto, confiei em Deus. Enfrentei a situação e caminhei em direção ao porão, não completamente convencido se o que estava fazendo era apropriado. Ele continuou observando os números nas portas. Eu sabia que no final do corredor encontraria a entrada do porão. Às vezes ouvia risadas ou passos, mas quando me virava não havia ninguém. Ao me aproximar, inexplicavelmente comecei a sentir calor. Um calor peculiar apesar do frio que sentia, até que finalmente parei diante daquela porta sem direção. Fiquei com medo, sem saber que me encontraria ali. Parecia que ele não abria aquela porta há meses por causa do barulho que fazia. Ela rangeu sombriamente quando ele a abriu. Lá dentro estava extremamente frio. Havia apenas um pequeno holofote que praticamente não iluminava nada. Por isso deixei-o aberto para não me sentir confinado e para que a luz do corredor me iluminasse enquanto descia as escadas. Quando comecei a descer aqueles degraus, percebi o quão aterrorizante seria a experiência lá embaixo. Ele começou a procurar a pintura da garota. Havia muitas coisas antiquadas e danificadas, assim como muitos espelhos, mas estavam todos quebrados. Isso fez meu sangue gelar quando comecei a ouvir vários murmúrios. Parecia que várias pessoas estavam orando. O mais sufocante era que ninguém existia. Ele estava sozinho naquele lugar. Quando parei de ouvir aquele som, comecei a perguntar se havia alguém presente, mas não consegui resposta. Depois de avançar alguns metros, observei a pintura que estava suspensa numa parede no final do porão. Ele já respirava profundamente, com um medo forte como nunca havia experimentado antes. Quando fiquei na frente dele, experimentei uma impressão intensa. Não havia dúvida. Depois de vê-la diversas vezes, ele tinha certeza de que era a mesma garota. Debaixo da pintura havia vários brinquedos, não sei quantos, talvez 15 ou 20 brinquedos destinados a meninas. A maioria estava em boas condições. Era como se alguém os tocasse regularmente. Além disso, foram observadas inúmeras pequenas marcas no chão. Olhei para a pintura à minha frente e quase murmurando, pedi àquela garota que me deixasse sair. Prometi vê-la novamente toda vez que ficasse lá. Além disso, eu lhe daria um brinquedo. De repente, ouvi algo cair atrás de mim. Voltei e num canto daquela sala identifiquei uma silhueta branca, minúscula como aquela menina, aninhada entre objetos antiquados. Eu a ouvia rir constantemente, superando o medo que sentia. Peguei meu crucifixo e me afastei, tentando não vê-la, evitando que ela percebesse meu medo. Tentei subir as escadas o mais rápido que pude. Os passos tornaram-se infinitos, nem dissolvi a luz. Uma vez no corredor, saí e fechei a porta. Mal tinha dado alguns passos quando ouvi a porta abrir sozinha. Muito nervoso cheguei ao meu quarto. Quando passei pela recepção, o responsável estava me esperando para verificar meu percurso. Quando contei o que aconteceu, ele me disse que não limpam os brinquedos. O que pude confirmar foi que sempre havia barulho durante a noite, embora ninguém pudesse entrar, pois estavam sempre trancados. Voltei para o meu quarto sem conseguir assimilar o que acabará de vivenciar. Eu não conseguia parar de pensar naquela garota. Acostumei-me a ter pesadelos terríveis, embora quando os experimentei não fossem tão assustadores comparados ao que experimentei no porão. Foram apenas sonhos. Adormeci até o dia seguinte, sem que nada de anormal acontecesse. Eram 10 da manhã quando peguei a chave. Perguntei ao trabalhador se tudo aquilo não tinha sido uma brincadeira de mau gosto, confirmando que não, alertando-me que o que ele havia prometido à menina ele tinha que cumprir. Caso contrário, não adiantaria nada. Porque alguém prometeu voltar anualmente e dar-lhe um brinquedo, mas ele só voltou durante 3 anos. Nesse período, ele foi encontrado em casa. Isso perturbava ele e toda a família todas as noites. Só quando ele voltou é que entendemos a história, pois ao fazê-lo ele solicitou permissão para acessar o porão. Depois ele mesmo declarou que quando rezava uma novena as aparições paravam. Até hoje, aquele homem não voltou aqui. Imaginemos que tudo está a correr bem, concluiu afirmando. Ao voltar para casa, não tinha a intenção de esperar até rezar a novena. Além disso, numa missa pediu o repouso eterno daquela menina. Não tenho certeza se você acredita em mim, mas fiquei naquele hotel mais 2 vezes e nunca mais observei nada paranormal. Desde que estou nos escritórios há 3 anos, tive a oportunidade de ouvir alguns colegas sobre uma rapariga que apareceu nos seus quartos. E outros, como eu, foram arrancados do lençol à noite ou tiveram os pés puxados. De fato, em numerosos hotéis do México são contadas histórias surpreendentes de aparições, espíritos ou fantasmas que perturbaram muitos, aparecendo no meio da noite,
causando-lhes a experiência mais terrível de sua existência. Para mim, ter a oportunidade de ver a bonequinha em mais de uma ocasião é algo que, apesar dos meus esforços, jamais poderei esquecer.